Boa noite a todos os presentes e boa noite aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Antes de iniciarmos, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. Como a anteceder toda a exposição, nós homenageamos a figura de um espírito ou de uma obra que vem a contribuir pela divulgação da doutrina. E nesta noite estaremos homenageando a figura do espírito Thomas Alva Edison. Nasceu no dia 11 de fevereiro de 1847 em Ohio e desencarnou no dia 18 de outubro de 1931. Célebre inventor americano, responsável pelo fonógrafo, a lâmpada e inúmeros outros inventos. Thomas Alva Edison, o inventor americano do fonógrafo e da primeira lâmpada elétrica, foi um espiritualista e tentou contatar com os mortos fazendo uso de meios mecânicos. A fonte é a Ciência Americana, do dia 30 de outubro de 1920. Ao aderir publicamente ao Congresso de Investigações Psíquicas, celebrado em Chicago, escreveu o seguinte: o Congresso será, sem dúvida, proveitoso para o interesse do Espiritismo, porque dele resultará a distinção entre o falso e o verdadeiro, contribuindo por igual a fazer luz no assunto. Será salutar para os espíritas, porque sua insuperável filosofia tornar-se-á patente. É, ou foi, o maior gênio inventivo do século XX. Num de seus momentos de inspiração, a respeito da morte, assim se manifestou: temer a morte é ignorar a beleza e os esplendores do espaço infinito, cuja porta se abre à alma fatigada das provas terrestres. É tomar por sombra a luz mais brilhante, é esquecer que nada se perde e tudo se transforma. Então aqui a nossa homenagem a esse espírito que com certeza no mundo espiritual continua no labor da divulgação espírita. O nosso tema, a prece, é algo que nos encanta em virtude do seu conteúdo trazer à alma aqueles salutares benesses oriundas do mundo maior. Nós, quando éramos crianças, os nossos pais, principalmente as nossas mães, nos ensinaram a proceder junto com o Criador, a estabelecer um contato mais fino através da prece. Nós não sabíamos como era que a prece realmente poderia trazer algum alívio, algum conforto, algo salutar para nós, ou mesmo quando nós fazíamos preces para terceiros, se esses realmente iriam receber as benesses realizadas pelas nossas preces. E foi somente com a chegada da doutrina espírita que nos esclareceu a respeito da prece, qual é a sua mecânica, como é que ela funciona. E mesmo naquela época, antes de conhecermos a doutrina, nós fazíamos, no momento de acabrunhamento, no momento de tristeza, ou quando passávamos por provas terríveis, nós fazíamos uma prece elevando o coração ao Mestre Jesus. E sentíamos dentro de nós a resposta dada numa forma de harmonia, de equilíbrio e de paz. Quando a doutrina chega, ela nos esclarece com a sua luz a respeito de tudo aquilo que Jesus quis dizer a respeito da prece.
E Jesus não ficou somente no ensino oral de como proceder. Ele mesmo realizava as preces em todos os cometimentos da sua existência. Tudo aquilo que ele iria fazer, ele sempre precedia a ação por uma prece voltada, elevada ao Pai. E o que vem a ser a prece? A prece nada mais é do que a elevação do pensamento da criatura em direção ao Criador. É uma ampliação vibratória em que a criatura estabelece junto com as esferas superiores. E através desta elevação, ela pode então pedir, louvar, agradecer. E nessa prece que a criatura faz ao Criador, ela já está demonstrando possuir humildade, reconhecendo que ela, a criatura, é um ser inferior, que existe um ser superior, um ser supremo, criador de todas as coisas. Portanto, a prece em si, ela não possui o orgulho, ela não possui o egoísmo, porque a criatura se reconhece que é incapaz de resolver os seus problemas por si mesma. E nessa busca, no contato mais profundo com o ser maior, ela então busca este amparo, busca as luzes, busca aquilo que possa suprir as suas necessidades. Mas nós ainda não sabemos o que é a prece, não sabemos fazer uso desse recurso, um recurso significativo para a nossa evolução, para a nossa compreensão enquanto espírito, e perdemos grandes oportunidades de estabelecer um contato mais afinado com a esfera superior. E muitos ficam no seu dia a dia a fazer petições de cunho material para que livre dos seus problemas, para que alivie o peso da sua cruz ou que lhe arrume de alguma forma aqueles problemas que ele vivencia na questão material. E aí a pessoa perde o verdadeiro objetivo da prece. A prece tem como objetivo maior sustentar a criatura, mas sustentar de tal forma que ela possa ampliar a sua coragem, a sua fé, a sua moral. A prece proporciona à criatura coragem moral. E essa coragem moral é para que ele continue na luta do dia a dia, ao carregar a sua cruz, que ele se fortaleça e não pedir a Deus que retire a cruz, porque a cruz está muito pesada. Assim não procede o Pai, como o médico não evita de proporcionar a cirurgia que pode trazer benefícios ao ser doente, assim também o Pai, ele não vai tirar de nós as nossas cruzes, porque é algo que nós optamos no momento mesmo do nosso planejamento reencarnatório. Obedecer à lei é uma coisa, pedir para que essa lei seja suspensa para satisfazer ao nosso egoísmo demonstra infantilidade, demonstra ignorância da própria lei, porque Deus atende-nos através das próprias leis que vigoram o universo, através das leis naturais. E essas leis é que nós deveremos nos adequar para vivermos de forma equilibrada. Mas, infelizmente, o que pedimos? Pedimos para tirar alguma coisa, porque não estamos mais suportando. Pai, alivia o peso da minha cruz, já não suporto mais. E deveremos fazer uma oração totalmente diferente, de acordo com os ensinos dos espíritos que trabalham pela elevação da humanidade. O que nós precisamos pedir ao Pai é compreensão daquilo que estamos vivenciando. Emmanuel nos fala
que nós, em nossa petição, não deveremos ir além do Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma síntese de todas as nossas necessidades. E por que nós vivemos simplesmente a pedir, simplesmente a rogar, como se fôssemos crianças abandonadas? Porque não compreendemos a mecânica da prece. E os Espíritos, através de Kardec, nos orientam que essa mecânica que ocorre através da prece envolve a manipulação de fluidos, do fluido cósmico universal. Se nós imaginarmos um lago cuja água é serena, tranquila, e jogarmos uma pedra no espelho dessa água, essa pedra irá ocasionar movimentos concêntricos do centro para as bordas. A água é algo material, é um fluido muito materializado. Da mesma forma, a prece atua com relação ao fluido cósmico universal. A mente elevada em nome de Deus, através da fé, através da coragem, dá um impulso de tal forma no fluido, e esse fluido então se desloca pelo espaço infinito. E capaz de chegar até aquela criatura a quem estamos fazendo a solicitação ou para quem estamos pedindo algo em nome do próprio Pai, em nome de Jesus. Então a prece, quando feita com fé, com coragem, com harmonia interior, ela pode operar prodígios. E ela não é circunscrita como é a movimentação do ar que nos circunscreve. O ar que serve para transmitir o som no qual nós estamos mergulhados, essa atmosfera, ela é circunscrita, ela tem um limite. Já o fluido não. Esse fluido permeia todo o universo, interpenetra todas as coisas. E é através desse fluido que a nossa prece é encaminhada. Porque o fluido é o veículo que encaminha o nosso pensamento. E quando nós oramos, é através do nosso pensamento que elevamos a sintonia, a vibração até o Pai. Muitas pessoas dizem que não adianta fazer solicitações a Deus, não adianta pedir, porque tudo já está delimitado, tudo já está acertado, que o Pai não irá derrogar as suas leis para nos atender, e portanto é inútil. Aquele ser que errou durante a sua encarnação, depois que desencarna, irá sofrer no inferno dores, tormentos e tormentos eternos. Já para aquele que foi um bom espírito, que atuou de acordo com os propósitos divinos, este será elevado aos céus e então irá vivenciar as benesses do Pai. Quem assim pensa, acredita que não adianta fazer preces, porque nos dois casos já estão condenados. Um para sofrer a pena eterna, outro para gozar eternamente em berço esplêndido. E não é assim que a espiritualidade nos esclarece a respeito da prece. O Pai pode sim ajudar aqueles que pedem através da prece em prol de si mesmo ou em prol de terceiros. Primeiramente, precisamos saber o que estamos pedindo. Se o que estamos pedindo, nós temos merecimento para receber. Temos realmente a porta do coração aberta para entender as benesses que vêm do alto. Porque todas as preces, todas as petições feitas através da prece, o Pai responde, só que responde de acordo com as nossas necessidades. E aquilo que esperamos, que pedimos, nem sempre é o melhor, é o benéfico para nós. E Ele dá aquela resposta que vai nos beneficiar, mas enquanto espíritos, enquanto ser que se encontra no caminho do aprimoramento, da evolução. E, portanto, pedir para ganhar na Mega Sena é tão inconveniente
quanto pedir para que o Pai tire de nossos ombros a nossa cruz. Não é assim que se processa. O que nós podemos pedir é ajuda para os amigos espirituais. Todas as preces são encaminhadas a Deus. Existem espíritos especializados para atender às nossas rogativas. E quando nós elevamos nosso pensamento a Deus ou aos espíritos, essas preces aos espíritos também são encaminhadas a Deus. E a resposta é dada. O que faz o espírito para atender? Ele vai utilizar a nossa faculdade mediúnica, a nossa inspiração e vai sugerir pensamentos bons, benéficos, para que nós, através dos nossos atos, possamos atuar em prol do bem, modificando o caminho do mal. Muitas pessoas acreditam que o Pai não derroga suas leis em virtude de que aquele que está no mal deverá permanecer no mal, que portanto não sairá. E é aí que ocorre um grande equívoco. Para que possa ser retirado alguém do mal, não há necessidade de mudar a lei. Basta única e exclusivamente modificar o interno do ser pedinte. E o espírito, ele faz sugestões, e quando essa sugestão benéfica é acatada, ele então acaba desviando-se do caminho do mal e a adotar um comportamento benéfico. Não precisou alterar a lei, não precisou modificar determinadas situações no campo das leis divinas, derrogar as leis divinas em virtude da nossa exigência, mas simplesmente retirar o sujeito do pensamento de fazer o mal. Portanto, não há necessidade de que as preces feitas ao Pai tenha como objetivo alterar tais mecânicas, tais leis, essas leis que nós chamamos de leis naturais. Há outras pessoas que dizem que nós não deveremos fazer preces para aqueles espíritos sofredores, porque eles merecem sofrer. Será que na lei de justiça, amor e caridade, nós devemos excluir a própria caridade a ser doada àquele ser que sofre? Se nós, quando estamos passando por qualquer situação constrangedora, ficamos felizes quando alguém estende os braços e ora por nós, por que não fazer o mesmo para aquele ser que sofre? Em nome da caridade, então, nós precisamos, e isso é um dever, de elaborar a prece e entregá-la ao Criador em nome daquele que sofre. Jesus, em todas as suas tarefas, enquanto aqui esteve conosco, sempre que ia fazer algo, o fazia com a prece antecedida. E ele intercedeu por nós muitas vezes. Certa feita, ele eleva os olhos aos céus e pede a Deus para nos perdoar, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Numa outra feita, ele diz: Pai, protege as ovelhas que me destes, para que elas possam crescer. E uma outra vez, ele disse: e eu rogarei ao Pai, e o Pai vos enviará um outro Consolador. Então dá para entender que todas as vezes Jesus intercedeu por nós. Quando, certa noite, ele passou praticamente a noite toda em oração, ao raiar o dia, ele dirige-se junto aos discípulos, e desses discípulos, ele escolhe 12. E sobre esses 12 discípulos, que ele chamou de apóstolo, recairia toda a responsabilidade para divulgar a doutrina cristã. E depois do seu desencarne, ele chama mais um,
ao qual deu o nome de Paulo, para dar continuidade na divulgação do seu evangelho. Sempre que ele pôde orar, ele esteve orando. Quando ele foi chamado para atender a morte de Lázaro, ele rogou ao Pai e disse: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas estou a dizer esta prece para que aquelas pessoas que estão ao meu derredor possam saber que, através da oração, eu comungo contigo. E assim Jesus se manifestava constantemente. E ele nos ensina a oração do Pai Nosso, para que possamos comungar com o Criador. E essa comunhão é algo que nós precisamos fazer todos os dias, quando nós retornamos do nosso sono reparador, quando nós acordamos, elevar uma prece ao Pai e agradecer por uma noite de sono, agradecer por ter tido a oportunidade de nos relacionarmos com os nossos amigos espirituais, por participarmos de determinadas lições, por termos realizado algum tipo de tarefa no mundo maior. E que nosso comportamento seja uma prece não falada, mas uma prece a nível do próprio exemplo. E que à noite, quando formos dormir, fazer uma revisão de tudo aquilo que nós fizemos durante o dia. E aí sim, elevar a prece. E Jesus fala mais: quando orardes, não se colocar de forma evidente. Vá no teu quarto, feche a porta e em segredo ore ao Pai, porque o Pai que te vê em segredo, Ele vai dar a resposta necessária. Se eu vou doar junto ao altar a minha prece e trago comigo no meu coração uma contrição por ter um inimigo, então deixe a tua oferta no altar, recomponha-te com teu inimigo, depois volta e oferta a tua prece ao Pai. Porque a prece que parte de um coração limpo é mais agradável ao Pai. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, nós temos muitas evidências a respeito da importância da prece. Não colocar em evidência. A prece tem que ser simples. Ela tem que ser feita com poucas palavras, de forma clara, de forma concisa. Não será pelo muito falar que nós seremos ouvidos por Deus, mas sim pela qualidade da nossa prece, de como nós nos manifestamos junto ao Criador. Prece simples, prece clara, objetiva, de tal forma que fale mais alto o sentimento. E a prece não deve ser decorada. Existem vários modelos no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec fez questão de colocar para poder nos orientar de como proceder na realização de nossas preces. São modelos, mas não algo que nós deveremos decorar para poder formular a nossa petição junto a Deus, junto ao Pai. Quando nós oramos, nós nos elevamos de tal forma a nossa potência em vibração, que nós passamos a sentir em nosso íntimo essas benesses na forma de vibração, a nos trazer paz, reconforto, um equilíbrio de tal forma que nós, ao voltarmos depois da prece, nos sentimos revigorados. Há quem que durante a prece, em estado de êxtase, acabou a sair do próprio corpo, enquanto fazia a própria prece. E essa prece, em contato com o plano maior, nos traz tanta harmonia, tanta riqueza interna, tanta paz, que tudo aquilo que começa a acontecer, o que continua a acontecer no nosso dia a dia,
ganha uma outra importância. Já não nos agride mais, não nos ofende mais. Nós nos tornamos seres caridosos para com o nosso semelhante. E Jesus falou ainda: tudo aquilo que pedires em meu nome, tenha certeza que o Pai proporcionará. E pedir em nome de Jesus não é pedir algo para nós, mas como ele sintetizou os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nessa petição, em nome de Jesus, é em prol do próximo. Então tenhamos a certeza que quando nós orarmos para alguém que está passando por algum problema, esse alguém irá receber as nossas benesses. Nós deveremos sim orar sempre, por nós mesmos e pelos outros, pelos terceiros, por aqueles que estão passando por necessidades, por angústias, por sofrimentos atrozes. Nós estamos na terra, mundo de provas e expiações. Essas provas que nós passamos, através da prece, pedimos força, pedimos compreensão, pedimos entendimento da lei, para que esta lei possa vibrar de forma profunda dentro de nós. E pedir a Jesus que Ele nos acalente. E Ele nos ensinará, como já ensinou, através da própria oração, onde Ele nos diz que nós deveremos orar e vigiar. E esse vigiar não é encher de câmaras para ver o outro, não é desconfiar do outro. Ao contrário, é abrir o coração, estender a mão e ir de encontro ao necessitado. Aí sim eu estou vigiando, porque eu estou em comunhão com o Pai e respondendo ao mandamento de amar ao próximo. E nessa vigília que eu estou, junto com as minhas preces, em nome do próximo, eu estarei realizando a caridade. Muita paz a todos.